O Senhor, ele nos ensina que para todo aquele que nasceu de novo, existe agora uma nova vida, uma nova forma, um novo jeito de vivermos. Inclusive, esta nova forma de vivermos é que deve fazer diferença não só na nossa vida, mas na vida das pessoas que nos cercam. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. São duas palavras que agora nos trazem uma visão melhor, né, Luciano? Por rivalidade, contenda. Contender um com o outro é rivalizar um com o outro, né? E vanglória está falando por uma questão de você, né? Achar que você, eu fiz alguma coisa por vaidade, né? Ele vai falar muito sobre isso. E ainda vai falar, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. E aqui entra um grande desafio para todos nós. Eu me considero soberbo quando eu me considero melhor que o outro, superior ao outro. O texto está dizendo Deus está dizendo exatamente o contrário. Que a gente não deve jamais nos considerarmos melhores que os outros, mesmo que o Rei da Glória esteja em nós, e nesse ponto somos diferentes de muitos que não creem. Não, mas o Rei da Glória vindo habitar em nós me faz ser menor do que os outros ainda. O Rei da Glória não exige que em mim ele seja exaltado da maneira com que ele fala agora, você é melhor que o outro. Não, ele vem habitar em nós para nos colocar mais ainda abaixo. E aí ele vai dar o exemplo. Ele vai mostrar como é que isso pode ser feito. Tainá, olha lá como é que é. Verso 4. Cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses do outro. Olha como é que ele já mostra que o nosso campo de visão, ele deve ser ampliado. Eu não posso ter apenas uma visão limitada à minha família, à minha vida, o meu cotidiano. Mas Deus está puxando aqui a nossa visão, abrindo o campo de visão para lembrar, você não está só. A vida não é só. Nós todos estamos inseridos em diversos ambientes recheados de pessoas. Seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, entre amigos que temos, familiares, parentes, e em toda espécie de trabalho que nós temos. Nós estamos sempre convivendo com outras pessoas. E aí eu devo considerar todas elas como superiores a mim. Eu estou ouvindo Deus dizendo para mim, eu preciso te conscientizar mais uma vez, meu filho, de quem você é. Daquilo que eu fiz você ser. Daquilo que você é porque eu te fiz ser. Então vamos lá. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Então, veja que Jesus, ele nunca deixou de ser o que é. Jesus é Jesus. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus sempre foi e sempre será. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é. Ele é. Quando ele veio aqui, João falou, minhas mãos tocaram na palavra da vida. Minhas mãos tocaram na vida eterna. Minhas mãos tocaram no único Deus, no verdadeiro Deus. Então, quando ele esteve aqui, ele poderia ter usado de todo o poder que ele tem para fazer o que ele quisesse. Quando o Senhor curava e fazia maravilhas, expulsava demônios, aquele homem lá da cidade de Genezaré. Aquilo lá é uma coisa extraordinária. 3.000 demônios estavam dentro daquele menino. Ele arrebentava os cadeados, ele dormia no cemitério e não tinha quem domasse aquele homem. E Jesus chega lá e aquele menino. É isso aí. Quem é este que até o mar lhe obedece? O vento lhe obedece. Ele tinha poder para fazer o que quisesse, mas ele se limitou a fazer a vontade de Deus. Ele poderia ter usado de todo o poder. Ele poderia ter vivido aqui com as melhores roupas, com as melhores comidas. Porque ele era dono de tudo. Ele é dono de tudo. Não. Ele demonstrou exatamente um profundo desapego, que é o que me chama a atenção para me conscientizar hoje. O que é a nossa vida, né? Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Então, este é o caminhar. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. O sentimento de Jesus foi, não eu. Não eu. A glória de Deus em mim. Não eu. Qual é o sentimento que deve haver em nós? Não nós. A glória de Deus em nós. E se é a glória de Deus, então eu vou considerar o outro melhor que eu.
Eu vou considerar a pessoa que está me rodeando superior a mim. Amados, isso pode parecer uma matemática difícil para nós, não é? Essa é a matemática divina. É nos colocando sempre inferiores aos outros. Olha que coisa. É muito profundo isso, é muito profundo. E é a forma, é o estilo de vida que Deus nos dá em Cristo Jesus. Estilo de vida no sentido de a característica que deve haver e ampliar em nós. É nós considerarmos as outras pessoas superiores a nós. Nesse sentido, a gente vai ter o quê? Quando você considera uma pessoa superior a você, deve vir com este sentimento muito respeito pela pessoa. Deve ter consideração, educação mesmo, para a pessoa. Respeitá-la. Mesmo que esta pessoa esteja falando algo que não está certo. Você não deve contender e nem discutir. Não é isso que diz a Bíblia? Eu estou lembrando aqui, ou não? Vamos lembrar onde é que está escrito isso. Ao servo do Senhor não convém contender. Ao servo do Senhor não convém discutir. Com quem? Eu não devo discutir com quem? Com ninguém. Não vou discutir. Por que eu vou discutir? Por que eu preciso fazer com que a minha razão prevaleça? Pera, eu não estou lembrando que eu devo considerar o outro superior a mim? Então, deixe a pessoa falar. Sabe quando é que é a hora boa de falar? É a hora que a pessoa fala assim, o que você acha? Essa é a hora que ela está dando a oportunidade a você para fazer exatamente o que está escrito. Ó, mas sim ser amável para com todos. Bom, a pessoa só fala besteira. Pois é essa a matemática que o Senhor nos chama. Não para ficar bravo com a pessoa. Só fala lorota, porque eu não aguento isso, não aguento aquilo. Pois é, essa é a visão humana. Mas a visão divina é outra. Ele fala, calma, por que você está nervoso? Por que você está se irritando? E, ó, isso aqui é para mim, gente. Profundamente para mim. Por que você está irritado? Calma, deixa a pessoa falar. Considera ela superior a você. Deixa ela falar, ela tem a razão, tá tudo certo. Se ela falar assim, e o que você acha? Aí, com amor, de forma amável, capacitado para ensinar e paciente. Olha como é que é a profundidade disso. É assim que Deus está nos ensinando. Deixa eu contar uma coisa para você que eu aprendi há algum tempo. Deus não precisa de ninguém para defender ele. Nunca precisou de ninguém para defendê-lo. Eu vou provar para você que Deus não está pedindo isso. A única coisa que Deus declarou para nós, ide por todo mundo, pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Quando te perguntarem, tenha a sabedoria, a amabilidade, a paciência de ensinar. Olha só o que vai vir depois, ó. Verso 25. Deve saber corrigir com mansidão. Ó, seu burro! Não é assim, é. Oh, mas você não está vendo, não? São expressões que eu sei que pode acontecer na nossa caminhada, mas que agora não deve mais. Lembra que o sentimento que deve haver em nós é o mesmo de Jesus. É sempre ser manso, amável, paciente. Calma. Oh, mas isso aqui é tudo para mim. Calma. Né? Às vezes a gente... Calma, meu filho. Calma, ele está me ensinando todos nós a gente colocar em prática o que está escrito. E também não é para que, depois desse culto, qualquer coisa que eu veja, calma, meu irmão, calma aí. Não precisa corrigir ninguém. Você só olha para você. Né? Tem que falar calma para mim. E aí ele vai falar assim, ó. Deve saber corrigir com mansidão os que se lhe opõem. Vou dar uma dica. O homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se dar. Então, uma boa dica é essa, ó. Sabe qual é a hora certa de falar? A hora que pedem para que você fale. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer. Mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Olha, amados, a nossa consciência, a nossa vigília é para que, nos momentos em que Deus vai proporcionar na minha vida e na sua, momentos de bons argumentos, discussões, é a hora que a glória dele vai ser manifesta quando, com mansidão, com amabilidade, com paciência,
nós possamos falar pelo Espírito. Porque Ele mesmo, o próprio Deus, está dizendo para mim e para você não se preocupar, mas para que você esteja vigilante e consciente de que o Espírito Santo é quem vai falar através de você. Em nome de Jesus. Olha que tremendo isso. Como que Deus, é Deus que está dizendo isso para nós. Para que eu possa falar pelo Espírito, eu preciso ter conhecimento daquilo que estou falando. Por isso que a importância do culto ou da meditação na palavra de Deus, seja ela diária na sua casa, no devocional que você faz, na sua rotina que você tem, mas eu extrapolo para a questão do culto, Mariano, porque o culto é um momento muito especial. O culto é diferente de você estar em casa. Né? A meditação na palavra, quando estamos aqui reunidos, ela tem uma dinâmica diferente. Então, agrega você ter o hábito de congregar com o hábito de fazer a leitura da palavra, de ler a palavra. Isto faz com que eu ganhe, dia a dia, conhecimento da palavra. Que eu ganhe cada vez mais profundidade na palavra. Para que quando eu seja usado neste momento aqui, de falar da palavra, eu possa, então, abrir a boca para que o Espírito Santo, que eu estou cheio dele, fale. O coração fala, aliás, a boca fala, o que está cheio, o coração. Do que está cheio o meu coração? Pelo que não sejais insensatos. A outra versão vai falar, mas procurai compreender qual seja a vontade do Senhor. E aqui, o verso 18. E não vos embriagueis com vinho em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Existem algumas meditações ou alguns estudos, algumas formas de se falar sobre se encher do Espírito. O Espírito é o que vivifica. A carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, entendo eu que quando nós nos alimentamos do pão da vida, que é Jesus, quando nós procuramos meditar na palavra, vamos nos enchendo dela para podermos então compreender qual é a vontade de Deus. Porque esta é a vontade de Deus. A vossa? Santificação. O que é santificação? É o aperfeiçoamento, é o amadurecimento da palavra, é eu conhecer mais da palavra, é eu colocar a palavra de Deus mais em prática. Quem ama Jesus é aquele que ouve a sua palavra e põe em prática. É aquele que ama Jesus, é aquele que guarda a palavra dele e vai viver esta palavra. E depois, qual a outra vontade de Deus muito clara para nós? Esta eu vejo que ela deve ser colocada em prática de uma maneira abundante e constante. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Tão conhecido de nós, em tudo dai graças. Olha como é que é isto, gente. Em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus nos lavou do sangue de Jesus, somos filhos deles, livres da condenação eterna. Então, o próprio Deus está dizendo, olha, sabe o que eu quero que você faça? Que você seja grato. Em tudo. Absolutamente tudo. No certo ou no errado. Esse certo e errado, sim e não, bom e ruim, é uma perspectiva nossa. Nossa. Mas ele está falando que em tudo nós devemos dar graças. Quando eu falo do certo e do errado, é assim, poxa, deu errado aquele negócio. Dá graças a Deus. Deu certo, graças a Deus. Oh, não deu. Fechou a porta, graças a Deus. Abriu a porta, graças a Deus. Em tudo. Uma vez eu vi alguém dizendo, mas como é que eu vou agradecer se furou o pneu? Como é que eu vou agradecer se não sei o quê? Mas ele está falando que é em tudo. Nessa questão de furar o pneu, acho que o Nenê está aqui, acho que como ele vive muito na estrada, é bênção. É bênção, gente. Furou o pneu porque olha o acidente que ele guardou ali, ó. É só ter uma visão diferente. Aliás, diante de toda e qualquer situação, o que eu vejo? O que eu vejo? Já pararam para pensar nisso? Tudo que acontece, o que eu vejo? Qual é a visão que eu tenho do que aconteceu? Eu vejo como um livramento, como bênção, como cuidado de Deus, ou vejo como atrapalho, o diabo? Depende de como você vê. Em tudo dá graças. Ele está nos dando uma visão bonita, hein? Olhando firmemente para
Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O Senhor tem suprido nossas necessidades em glória. Nós somos abastados demais, gente. Somos muito mais do que a gente precisa. Todos nós temos muito mais do que a gente precisa. A gente come melhor do que a gente deveria. Se a gente for comparar o que tem no mundo, não, mas eu quero comer o melhor dessa terra. Porque tá lá escrito que eu vou comer o melhor dessa terra. Tá bom, você vai gastar energia para isso? Então, cobra Deus disso. Eu não tenho coragem de cobrar Deus. Eu quero comer o melhor da terra. O que tiver para comer, meu amado, louvado seja Deus. Não é esse o foco. O foco não é esse, não é possível. O foco da vida em Cristo não é esse. Qual que é o foco da vida em Cristo? Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, se sujeitar também assim todas as coisas. A esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. Olha lá que lindo. 1 Tessalonicenses 1:10. Amém. Obrigado, meu querido. A esperar dos céus. Sabe, a nossa visão, olhando firmemente para Jesus, é uma forma muito carinhosa que Deus está dizendo, ó, não perca o fio da meada. É lá que está. É lá que está. Não é aqui. Eu já te tirei deste mundo. Agora você é peregrino aqui. Então, não vai ficar gastando tempo e energia de ficar discutindo com ninguém. Sai fora de discussão. E vou dizer mais, eu entendo que nessa hora a glória da vida, o manifestar de Jesus é mais profundo ainda. Quando você não tem que discutir com ninguém. E aí que eu vejo que amontou o braço na cabeça da pessoa e falou, não, a gente não precisa disso. Vamos seguir o mesmo exemplo de Jesus. Ele tinha como... Ele poderia ter utilizado tudo. Veja, diante de Pôncio Pilatos, diante de todos, ele poderia ter manifesto coisas tremendas. Ele foi obediente até a morte. E ele foi como para a cruz? Como cordeiro mudo. Mudo. Lembra do que aconteceu quando levaram ele para Herodes? Para que Herodes pudesse então julgar Jesus? O que Jesus falou para Herodes? Nada. Ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca. E como cordeiro mudo, ele foi para o Calvário. Então, o bom é que a gente lembre disso. O homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar. Se é para falar, então que o Espírito Santo já declarou ali para nós, não se preocupe com o que você vai falar, porque ele vai falar em você. E mostra que Deus é um Deus que jamais desampara ninguém. Ele não desamparará nenhum de nós.